Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nessa vídeo eu vou tratar com vocês um pouquinho sobre título público federal. O que vem a ser esse tal do título público federal, que eu já falei várias e várias vezes aí, só que ainda não tinha explicado. O título público federal, ele é uma parcela da dívida do governo. Então, dívida do governo. Quando você compra um título, você está, na verdade, emprestando dinheiro ao governo. Então, você está ajudando o governo a se financiar. Ele emite o título aqui dentro, você compra esse título, ele te paga uma remuneração por você estar emprestando dinheiro para ele, e com esse dinheiro ele vai fazer os investimentos que ele precisa, tá? Então, a gente diz que o título público federal, ele é um dos títulos mais seguros que existem no mercado, porque é mais fácil um banco quebrado que o Brasil como um todo, beleza? Tanto que vários economistas, analistas, eles trabalham títulos públicos, principalmente os que são atrelados à Selic, como risco zero. A gente sabe que em prática, em tese, não existe isso de risco zero, mas sempre que eu me refiro à taxa Selic, eu posso falar que é a taxa livre de risco da economia, beleza? Ok. Então, estou emprestando dinheiro para o governo, mas aonde eu, investidor, posso comprar esses títulos? Eu tenho que comprar os títulos através do site, Tesouro Direto. Eu entro no site do Tesouro Direto e eu tenho acesso a um leque de títulos públicos. Só que quem emite o título público é o Tesouro Nacional. E aí nós temos basicamente dois tipos de títulos. Uns títulos que são sem cupom e outros que são com cupom. Só que antes de eu explicar dessa maneira bonitinha que está aqui, eu quero explicar de outra maneira, não tão bonitinha assim, mas que vai te ajudar pra caramba, tá? Então vamos pegar uma tela branca aqui e eu vou fazer. E você vai fazendo junto comigo esse quadrinho aí, tá? Primeira coisa, nós vamos pegar aqui, vamos colocar a letra do Tesouro Nacional. Esse é o primeiro título que a gente tem. Aí eu tenho a letra financeira do Tesouro, eu tenho a nota do Tesouro Nacional tipo B, principal, eu tenho a nota do Tesouro Nacional tipo B, que não tem esse principal no nome, e eu tenho a nota do Tesouro Nacional tipo F. Beleza. Primeira coisa que você vai anotar, não precisa anotar a nomenclatura ainda, que no próximo slide tem a nomenclatura bonitinha. Você vai ter que começar a diferenciar os títulos. O primeiro que eu quero que você faça é uma chave, você vai puxar essa chavinha aqui no canto e você vai pegar esses três primeiros títulos e você vai dizer que esses títulos aqui são títulos sem cupom. O que vem a ser esse tal do cupom? O cupom ele é um pagamento de juros semestral. Então todos os títulos que têm cupom, que são no caso esses dois últimos aqui, vamos até já colocar aqui com cupom, eles vão te pagar cupom semestral. A cada 6 meses eles vão te pagar uns juros, beleza? Então os três primeiros não pagam juros semestral e os dois últimos pagam juros semestral. Essa é a primeira diferenciação que a gente vai fazer. Beleza. E aí você pode até diferenciar. Você vê que tem duas NTNB aqui, Então aí você pensa, qual que é a grande diferença delas? A diferença delas é exatamente isso. Uma não paga cupom e a outra paga. Como que você diferencia? Uma já diz no nome, principal. Quer dizer que você só recebe o dinheiro que você aplicou lá no principal, ou seja, lá no vencimento. Você não recebe rendimento periódico nenhum. Perfeito. Outra coisa que você vai anotar agora, para a gente começar, você vai ver entre essas letras aqui, as duas primeiras. Aqui eu tenho a letra T e aqui eu tenho a letra T. A letra T que vier primeiro, nós estamos nos referindo a um título pré-fixado, pré-fixo, tá? Pré-fixado. E a letra T que vem depois, a gente está se referindo a um título pós-fixado. A nomenclatura ela já pode ter mudado, já mudou a nomenclatura dos títulos, mas no mercado ainda aparece essas siglas, então é importante que a gente saiba. Beleza, então primeiras características estão dadas. Aí depois você vai pegar essa letra B e você vai pensar assim, B de Brasil, qual que é o índice oficial de inflação do Brasil? IPCA, então esse título rende de acordo com o IPCA. Aqui é a mesma coisa, B de Brasil, qual que é o índice oficial de inflação do Brasil? IPCA. E por fim, F de fixo, F de fixado, esse também é um título pré-fixado. Beleza, então você está preenchendo aí junto comigo essa tabelinha. Aí nós temos aqui
uma outra característica que eu vou passar para vocês. Quando o título ele é um título sem cupom, você tem mais ou menos a seguinte situação. Você tem aqui um fluxo de caixa, uma linha do tempo, né? Você aplica o seu recurso nesse tempo zero e no final do vencimento do título você resgata seu recurso. Perfeito. Quando não há nenhum ponto aqui no meio indicando um pagamento periódico de juros, a gente diz que esse título é um título sem cupom. Então pode ser, por exemplo, uma letra do Tesouro Nacional. Você comprou ela ao preço de 900 e você vai resgatar ela ao preço de 1.000. Então você teve um ganho aqui no total de R$100. Isso aqui, digamos, em um ano, tá? Vamos supor que seja um ano esse período. Grande vantagem dos títulos sem cupom. Você vai ter a vantagem dos juros, isso aqui é um R, compostos. Porque os seus juros ele vai sempre incidindo sobre o período anterior, juros compostos. E aí o título com cupom ele vai ser mais ou menos assim, né? Você vai aplicar o seu capital aqui no início, você vai aplicar seus 900, só que aí você já recebe o seu rendimento antecipado. Você recebe 50 aqui, depois você recebe 50 aqui. Então sempre os seus juros ele vai render em cima do principal que você aplicou. Então a gente diz que os títulos que têm cupom, você tem os juros simples, ele sempre incide sobre o seu capital inicial, sobre o seu principal. Beleza? Então essa é uma desvantagem dos títulos que têm cupom. Com as características que eu já passei aqui para vocês, já estou satisfeito por enquanto. Vamos voltar então lá para o slide, porque daí você já vai começar a entender melhor e aqui está até mais bonitinho, está desenhado melhor, né? Então, ó, título sem cupom, não há pagamento periódico de juros, você vê que não tem nenhuma saída de recurso aqui, né? Então não estou recebendo nada. As letras vão ser as que não pagam cupom e a NTNB principal, igual vocês fizeram no esqueminha. E os juros é composto. Então nós temos aqui o preço unitário. O que é o tal do PU de um título? É o preço do título hoje. Características essenciais também da letra do Tesouro Nacional e da NTNF. A gente diz que a letra do Tesouro Nacional ela é negociada com deságio sobre o valor de face. O que significa isso? Isso é uma característica dela. Sempre você vai pagar um preço, digamos aqui, eu vou fazer o cálculo e daí fica melhor. Então, na verdade, vamos começar aqui pelo valor nominal, né? O valor nominal da letra do Tesouro Nacional, que é o valor do vencimento, que quando você vai receber quando vencer esse título, ele é sempre, faça sol ou chuva, R$1.000. Sempre você recebe R$1.000. Significa que para você ter lucro numa letra do Tesouro Nacional, você tem que pagar um valor menor do que 1.000, concorda? Você tem que pagar um valor menor que 1.000. Então vamos supor o seguinte, eu tenho aqui a letra do Tesouro Nacional que tem um vencimento, ela vai me pagar R$1.000 e o preço unitário, e ela tem uma taxa de juros aqui no período de 8%. Qual que vai ser o preço unitário que eu vou pagar nessa LTN hoje? Ou seja, quanto que vai ser o custo que eu vou ter nela? Eu vou pegar aqui HP só para fazer esse cálculo, tá? Vou colocar aqui 1.000 FV, vou colocar minha taxa de juros que é o 8%. Vou colocar, por exemplo, um N, só um período, um ano só de vencimento, e eu vou puxar aqui o PV. Significa que o meu preço unitário hoje desse título, que tem uma taxa de desconto de 8%, é de R$ 925. Então vamos colocar aqui 925. O lucro que o investidor vai ter na hora de comprar esse produto é a diferença do preço que ele paga, do preço unitário que ele paga, do valor nominal que ele recebe. Então, ele tem um lucro aqui de R$ 75. Isso equivale a uma taxa efetiva de 8% no período. Então, por isso que a gente diz que a letra do Tesouro Nacional é negociada com deságio sobre o valor de face. Ela é sempre negociada por um valor menor do que o valor de face, que é o valor de vencimento. Sempre, é uma característica dela e da nota do Tesouro Nacional tipo F. A nota do Tesouro Nacional tipo F, ela também te paga no vencimento R$1.000. Tá, então as duas são negociadas com deságio sobre o valor de face. Só que eu tenho um quadro resumitivo que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Beleza? E aqui, ó, os títulos com cupom, a gente vê exatamente aquilo que eu passei. Você vai recebendo cupons periódicos. Então, isso daqui é juros simples. Perfeito. Aqui tem um quadrinho, isso daqui referente ao dia 18 de novembro de 2020, sobre o título público federal. Se você quiser pegar esse quadrinho, entra no site do Tesouro direto e você vai ver. Você vê que a nomenclatura dele já está diferente. Ó, Tesouro prefixado, esse daqui é a letra do Tesouro Nacional. Esse aqui também.
Então, você vê que tem vencimentos diferentes. Ó, tem uma que vence em 2023, outra que vence em 2026. Aí tem o pré-fixado com juros semestrais. Esse daqui é a NTN-F. Aí eu tenho o Tesouro Selic, que é a letra financeira do Tesouro. Vencimento em 2025. Aí eu tenho esses daqui que são IPCA sem juros, que é a NTN-B principal, que não tem o juro semestral. E mais esses outros daqui, que daí são a NTN-B normal, que ela vai ter o juro semestral. Tá? Então você tem a rentabilidade bonitinha, ó, eu ganho isso daqui, ganho isso, tal. Aqui no Tesouro Selic, eu ganho a taxa Selic mais uma porcentagem. Aqui eu estou ganhando a inflação mais uma porcentagem. Você vê que esses títulos aqui que são indexados à inflação, eles têm uma vantagem muito boa, principalmente para quem quer aposentar. Por quê? Ele sempre mantém o seu poder de compra. Você percebe que você sempre tem um ganho real. O ganho real é justamente essa taxa prefixada que está aqui. Você vê que o título ele tem uma taxa pós, que é o IPCA, então ele vai acompanhar a inflação, e ele tem uma taxa pré. Né? Existem pessoas que chamam de título híbrido, só que em nomenclatura, em tese, isso não existe, título híbrido. A gente fala que ele tem taxa pós e pré. É isso aí. É assim que funciona. Então você sempre ganha acima da inflação. A inflação ela pode ser 20% no ano, que você vai ganhar 20% mais 2,92. Então você sempre vai ter um ganho real. Isso é importantíssimo. Você sempre está acima do aumento dos preços. Tá? Então eu gosto bastante da NTN-B. Aí tem um investimento mínimo aqui, ó. Você vai ver. William, eu preciso comprar quanto de título? Por exemplo, eu vi aqui que a letra do Tesouro Nacional ela é R$900 hoje. Quer dizer que ela vai vencer lá no final, eu vou receber 1.000. Então, praticamente, eu tenho um ganho de R$100, perfeito? Perfeito, R$100 por título. Só que eu não tenho 900 para investir hoje. Eu posso investir menos que isso? Pode, a partir de R$36 você pode comprar um título, tá? Na verdade, você vai anotar assim para a sua prova. A prova ela vai te exigir isso, ó. Você pode comprar títulos a partir de R$30, tá? Esse é o valor mínimo para você comprar um título. É porque nesse dia aqui, que eu peguei esse quadrinho, estava 36, mas a partir de 30. E você vai colocar que a fração mínima que você pode comprar de um título é 0,01 título, tá? Então tem como eu comprar título público fracionado. E eu posso comprar 0,01 título. Essa é a fração mínima. Perfeito? Então, tudo que eu coloquei aqui para vocês, isso aqui é coisa importante, coisa que cai em prova. Você tem que saber que esse tipo de título vai te dar sempre ganho real, isso é importante. Aqui tem os tipos de títulos, aqui tem o quadrinho resumitivo, que eu tinha desenhado para vocês lá atrás. Então, LTN, LFT, ó, título sem cupom, título com cupom. Aqui, ó, NTN-B, repara o seguinte, esse cupom aqui é o que ela paga ao ano, 6% ao ano. Então, ela vai pagar 3% ao semestre. Isso daqui vale para todas as NTN-Bs, tá? Essas que pagam cupom. E a NTN-F, ela paga 10% ao ano o cupom, então 5% em cada semestre. Top, William, gostei pra caramba. É bom pra caramba também. Apesar de ser o juro simples, você recebe um cupom top. Você pode pegar esse dinheiro, pode reinvestir, tá? Aí aqui eu tenho a rentabilidade, né? O nome atual, perdão, a rentabilidade está aqui do lado, que faz referência a esse quadrinho anterior que eu coloquei, esses são os nomes atuais. Tem a rentabilidade aqui, ó, pré, pós, IPCA mais juros e pré-fixado. Tudo que eu falei já para vocês. Então vamos atentar agora às características dos títulos. Hoje em dia existe a recompra diária do Tesouro. O que significa isso? Não preciso esperar o meu título vencer para eu vender ele, tá? Eu posso vender ele antecipado. Então, você vendo aqui no meu quadrinho anterior, vou até apagar tudo aqui para não ficar tão poluído. Você vê aqui no meu quadrinho anterior, ó, o título vence em 2023. Só que se eu não quiser esperar 2023, eu posso vender antes? Posso, tá? Só que quando eu vender antes, aí que entra a questão. Ó, se eu esperar o título vencer, eu vou ganhar a rentabilidade que eu acordei. Eu vou ganhar isso daqui, não importa o que aconteça. Eu vou ganhar 5,10. Só que se eu vender antes, eu vou ganhar a variação dos preços. Tá? Eu vou ganhar a variação do preço dos títulos. Então, se eu comprei essa LTN pelo preço de R$900, e aí eu vendi ela lá em 2022, e em 2022 ela estava custando 950,
eu não vou ganhar essa rentabilidade que eu acordei, eu vou ganhar a variação dos preços. Então, eu vou ganhar R$50 aqui de diferença. Então, isso é importante. Quer vender antes? Vende, mas você tem a chance de perder, porque o preço não oscila só para cima, o preço pode oscilar para baixo, e eu vou mostrar em quais casos isso acontece. Beleza. Aí nós temos aqui um produto pós-fixado, ele é indicado para alta da Selic. Por que ele é indicado para alta da Selic? Pensa comigo, tem uma Selic em 2% ao ano, e eu acredito, William, acredito que daqui... Assim, eu não estou falando agora que eu acredito nisso hoje, mas eu acredito que no futuro a Selic vai para 10%, se essa fosse minha expectativa. Eu compraria um título pós. Por quê? Porque se hoje eu ganho 2 e a Selic começa a aumentar, você concorda que a minha rentabilidade vai acompanhar esse aumento da Selic? Então você vai comprar um título pós. O título pós ele é indexado a esse benchmark. Se o benchmark sobe, ele sobe junto. Se o benchmark cai, ele cai junto. Então, se a Selic vai subir, a minha rentabilidade também vai subir. Então, se a prova perguntar para você uma letra financeira do Tesouro, que tem uma rentabilidade pós-fixada, ela é indicada para queda ou para alta da Selic? Aí o que você tem que responder? Para alta, porque daí eu vou acompanhar a alta dela, vou ganhar com a rentabilidade dela. E o título pré-fixado, ele é indicado para queda da Selic. Por que ele é indicado para queda da Selic? Vamos abrir uma nova tela aqui em branco e aí eu vou explicar para vocês também com calma, tá? Pensa comigo a seguinte situação, ó. Eu tenho aqui um título público federal, que está me pagando 14,25% ao ano, né? Pressupondo aquela época que a Selic chegou nesse patamar de 14,25%. Lá por meados de 2015, a Selic estava nesse patamar. Beleza. Se eu tivesse comprado um título, por exemplo, uma letra do Tesouro Nacional, eu teria uma rentabilidade pré-fixada disso. De lá para cá, a gente sabe que a Selic começou a cair, até chegar ao valor mínimo da história dela, que é 2% ao ano. A Selic chegou em 2%. Aí o que vai acontecer? O pessoal, os investidores lá fora, eles vão pensar assim, eles vão falar, caramba, William, você tem um título que paga 14,25, cara, hoje no mercado isso é raridade, não existe mais nenhum título que paga isso, hoje os títulos estão pagando aqui 2 e olhe lá, está pagando um pouquinho acima disso só. Vamos fazer o seguinte, você quer me vender esse título aí para eu ficar com esse dinheiro? E todo mundo vai pensar assim, todo mundo vai querer comprar esse título de mim, porque eu tenho uma rentabilidade muito acima do que o mercado está. Então, quando eu compro um título pré-fixado, presta atenção nisso, quando eu compro um título pré-fixado e ocorre queda da taxa de juros, queda da Selic, ou então eu posso chamar isso de taxa de desconto, o preço unitário do meu título sobe, o meu título se valoriza. Existem pessoas que compraram esses títulos aqui de 14,25 naquela época lá, com rentabilidade pré, que hoje em dia, se você pegar somente a variação do preço desse título, essa pessoa já ganhou mais de 100%, tá? Ela já ganhou mais do que 100%. Eu sei disso porque eu tive uma pessoa próxima que comprou um título quando estava pagando 8 e pouco e ela ganhou mais de 50% com a variação dos preços, tá? Ah, William, eu não entendi ainda como é que funciona isso. Tá bom, vamos explicar de novo com mais calma. Eu apaguei tudo aqui o quadro para a gente fazer então um cálculo junto. Vamos colocar aqui uma letra do Tesouro Nacional. A gente sabe que o valor de face dela é de 1.000. E eu vou colocar que ela tem uma taxa de 10% aqui. Beleza. E aí vamos descobrir o preço unitário dela agora. Eu vou colocar aqui então 1.000, é o meu valor futuro, que eu sei que eu vou receber isso. Eu tenho uma taxa aqui de 10. E aí vou colocar um ano só aqui e eu quero achar o valor dela hoje. R$ 909 é o preço unitário dela. Então, vamos colocar aqui, R$ 909. Agora, vamos brincar com as taxas, para você entender essa relação de subir taxa, descer taxa e a variação dos preços. Agora, vamos supor que essa LTN, ela surgiu uma nova no mercado, com uma taxa de desconto de 15%. Vamos descobrir quanto que vai ser o preço unitário dela. Aí eu tenho 1.000, valor futuro, 15 é a minha taxa, 1 é o meu N, pego o PV, 869. Ok, então meu preço unitário hoje é 869. Então a primeira relação que você conseguiu ver, ó, subiu a taxa de juros, subiu a taxa de desconto, a Selic, acontece o que com o preço? O preço cai, né? Ok, então vamos agora supor uma outra LTN
que apareceu com taxa de desconto de 2% só. Vamos descobrir qual que é o preço unitário dela hoje. Aí eu vou colocar 1.000, né? FV aqui, pá, taxa de 2%, é o NPV, 980. Aí eu coloco aqui 980. Então você já conseguiu entender a relação. Selic subiu, preço unitário cai. Se a Selic cair, se a taxa de juros cair, preço unitário sobe. É assim que funciona. Por isso que alguns fundos de investimento podem ter rentabilidade negativa. Às vezes esse fundo aqui, ele comprou uma LTN que pagava 10, aí do nada o juro subiu. Aí ele teve uma variação nos preços negativos, entendeu? Claro, se o fundo esperar o título vencer, ele vai ganhar a rentabilidade que ele acordou, ele não vai ter prejuízo nenhum. Mas nesse momento que teve essa variação do preço, se ele vender antecipado, ele pode ter esse prejuízo. Então, se alguém te perguntar, se você já trabalha em banco, ou mesmo um amigo, falar, cara, eu apliquei num fundo de renda fixa e eu perdi dinheiro, como assim? Não estou entendendo. Aí você vai explicar, você vai sentar com ele e vai falar, amigo, é o seguinte, provavelmente seu fundo tinha um título prefixado. Aí ocorreu um aumento da taxa de juros, o preço do seu título caiu, tá? Aí ele vai falar, nossa, bacana, não entendi nada, beleza, não vou aplicar nesse fundo. Basicamente isso. Então, vocês entenderam já como é que funciona essa relação. Essa relação ela está explícita aqui, ó, subiu a taxa de desconto, aumenta a rentabilidade do título, reduz o preço unitário. Rentabilidade é a Selic, então por isso que eu estou falando, subiu a Selic, sobe a rentabilidade, mas o preço do título cai. Perfeito. Imposto de renda conforme tabela de renda fixa, valor mínimo R$30 ou 001 título, passei também no slide passado. Valor máximo de compra de pessoa física por mês é 1 milhão. E o cupom é pago sobre o valor nominal do título, independente da taxa ou preço de compra. Então ele sempre paga sobre o valor nominal, ou seja, o valor do título, beleza? Título Público Federal, a gente encerra, tá? Era somente isso que eu queria falar para vocês. Eu aguardo vocês lá na próxima videoaula. Sei que é uma aula longa, uma aula um pouco mais difícil, complicada, mas Título Público Federal é assim. Vale muito a pena você, inclusive, entrar no site do Tesouro Direto e começar a estudar para os seus investimentos. Beleza? Então, aguardo vocês lá na próxima aula. Tchau, tchau!